Existem alguns eventos da história mundial que, se tivessem ocorrido de maneira diferente, o mundo como conhecemos hoje seria totalmente irreconhecível. E um desses eventos fatídicos, onde o curso da história mundial seria decidido, ocorreu no dia 28 de outubro de 312. Nesse dia, dois exércitos massivos se chocaram logo fora das muralhas de Roma. De um lado, o imperador Maxêncio, que durante o passado 6 anos residia em Roma. Maxêncio, filho de um dos tetrarcas originais da tetrarquia de Diocleciano, a saber, Maximiano. E do outro lado, o filho de outro dos tetrarcas originais, a saber, Constantino, filho de Constâncio Primocloro. Naquele dia, provavelmente ninguém previu as consequências de longo alcance que a decisão desta batalha traria consigo. Em nossa linha do tempo, as forças de Constantino, cerca de 25 mil homens, venceram o exército provavelmente um pouco menor ou do mesmo tamanho de Maxêncio. Em nossa linha do tempo, Constantino venceu, e a importância dessa vitória não pode ser superestimada. Como consequência direta, uma nova capital seria fundada onde a cidade de Bizâncio havia resistido por 1000 anos, deslocando toda a base de poder político e econômico do coração tradicional do Império Romano, no oeste, para essa nova capital no leste. Como consequência direta dessa vitória, portanto, Constantinopla nasceria mais tarde, o Império Romano do Oriente surgiria e o Império Bizantino como o conhecemos hoje. Além disso, essa mudança da base de poder para o leste seria, como você pode imaginar, bastante prejudicial para a saúde do Velho Oeste. As antigas frotas pretorianas da Itália foram usadas para lutar em uma guerra civil contra Licínio, e mais tarde, o remanescente da frota seria abrigado na nova capital do Oriente, deixando a Itália sem uma frota mediterrânea, indefesa contra as posteriores invasões germânicas. Mas a Itália e Roma perderiam importância econômica, a economia da Itália realmente encolheria, e a cidade de Roma, que sob Maxêncio era sede do imperador, continuaria a perder importância. Então, a guarda pretoriana foi dissolvida, Maxêncio sistematicamente vilipendiado e apagado da memória. E mais, uma grande parte dos exércitos foi destruída, usada em guerras civis sem sentido contra Licínio e o Oriente. A nova capital de Constantino e seu foco oriental resultariam diretamente na divisão do Império Romano em uma parte oriental e uma ocidental, e a Itália, desprovida de sua marinha, grande parte de seus exércitos e economia, se encontraria mais tarde em uma posição precária contra as invasões germânicas cerca de 100 anos depois. Assim, o oeste caiu e o leste continuou a sobreviver, com Constantinopla como a nova capital do Império Romano. Outra grande consequência seria, claro, que o cristianismo agora emergiria como a religião dominante, e os sucessores de Constantino se mostrariam bastante intolerantes, emitindo frequentemente, nem sempre, mas muito frequentemente, leis antipagãs e subvertendo as antigas tradições politeístas que duraram 1000 anos. Grande polarização, rebeliões e conflitos civis seriam o resultado, o que reduziria a coesão social em um momento em que a coesão social seria extremamente necessária contra enormes massas de invasores estrangeiros. Mas essa nova ordem mundial, baseada no sistema de crenças cristão, serviria mais tarde, após a queda de Roma, como a base de crenças dos novos reinos medievais, e assim se tornaria a pedra angular filosófica das sociedades ocidentais como as conhecemos. Então, podemos ver que de fato o dia 28 de outubro de 312 foi realmente um evento monumental da história mundial, cuja importância não pode ser superestimada. Mas e se o resultado tivesse sido diferente? O que teria acontecido se Maxêncio tivesse triunfado sobre Constantino, ao invés do contrário? E se Constantino tivesse perdido na Batalha da Ponte Milvia? Está feito, a batalha acabou. Maxêncio venceu novamente, Maxêncio Invictus. A derrota e morte de Constantino na Ponte Milvia poderiam ter tido duas consequências imediatas e claramente reconhecíveis. A primeira e mais óbvia, a cidade de Constantinopla nunca teria sido fundada.
É verdade que o Oriente Romano não teria tido seu baluarte, que permitiu que ele sobrevivesse por mais de 1000 anos. Mas é igualmente verdade que a mudança no poder político de oeste para leste, desencadeada por Diocleciano, provavelmente teria sido abruptamente revertida. Roma se tornaria novamente não apenas a capital simbólica, mas a capital política do Império, pelo menos em sua parte ocidental. O apelo simbólico e moral de Roma, sua primazia como a cidade fundadora do Império, resultaria em uma predominância de facto dos imperadores do Oeste, residindo lá sobre os do Leste. No decorrer de apenas 6 anos de seu reinado, Maxêncio sofreu 3 ataques a Roma e começou a fortificar as muralhas, um trabalho que, no entanto, permaneceu incompleto e só foi retomado um século depois por Estilício e Honório. Mas se ele tivesse vencido, é possível que tanto ele quanto seus sucessores teriam fortalecido ainda mais as muralhas de Roma, assim como aconteceu em Constantinopla por Teodósio II. E é possível que um sistema de defesa integrado teria sido criado envolvendo o próprio porto de Ostia. Maxêncio havia colocado sua Casa da Moeda oficial em Ostia, uma revolução que duraria apenas durante o seu reinado. Portanto, não é irrealista que, com o tempo, a cidade portuária se tornasse uma cidade fortificada cada vez mais integrada com Roma e seu sistema de defesa. As reformas de Constantino, que afastaram os exércitos dos limites e os concentraram em grandes cidades, provavelmente também nunca teriam acontecido. A guarnição de Roma teria sido restaurada ao seu status de volta nos tempos de Septímio Severo, assim como as 2 frotas pretorianas em Classis e em Miseno, que não teriam sido desmanteladas por Constantino e desnecessariamente destruídas por suas guerras civis contra Licínio, mas presumivelmente essas frotas teriam até sido fortalecidas. Dessa forma, com um exército forte na cidade de Roma colocado para defender toda a da Itália, com outro contingente forte colocado nos passos alpinos de acesso da Panônia, com o Limes como refundado por Diocleciano, deixado intacto e talvez até fortificado, todo o Império Ocidental teria se tornado uma fortaleza inexpugnável. Roma, defendida por mais de 30.000 soldados e com um porto fortificado onde a frota pretoriana do mar Turaniano, a Classis Praetoria Misenenses, provavelmente teria se movido e ficado permanentemente estacionada, teria se tornado uma fortaleza da qual o imperador poderia ter governado sem contestação. A flota Praetoria Ravenatis, por outro lado, teria fornecido constantemente o exército do Nordeste estacionado entre Aquileia e Verona. Provavelmente isso era de Maxêncio. Plano militar para a Itália. Ambas as frotas teriam mantido a conexão política entre a Itália e a África pró-consular. A Itália e a África teriam se tornado o núcleo de todo o Império Romano do Mediterrâneo, provavelmente uma vitória contra Constantine, adicionando aquelas já alcançadas contra Severus Galérios Domítios Alexander e Licínios, que de 308 a 312 tentou em vão recuperar a Itália sem nunca conseguir, teria aumentado o prestígio de um Maxentius Invictus, a tal ponto que várias províncias no oeste teriam votado nele, sem que ele sequer precisasse invadi-las. Provavelmente a mesma coisa teria acontecido em Ilírico, onde sabemos pelas fontes que Maxentius já estava em contato com grande parte do Estado-Maior de Licínios, que talvez tivesse tomado sua vitória contra Constantine como um motivo para se alinhar com o novo regime. À medida que a força de Maxentius no oeste teria crescido, também teria sua ambição, e é possível que ele eventualmente decidisse completar a tarefa, absorvendo também o leste de Maximinus. Toda a historiografia moderna concorda que o exército ocidental médio era muito mais forte e numeroso que o oriental, e provavelmente, uma vez que ele tivesse absorvido o Ilírico e seus recrutas, o exército de Maxentius teria se tornado imparável. Em 336 d.C., Maxentius morre em Roma após 30 anos de reinado e é divinizado com o rito de apoteose em uma cerimônia extraordinária no Fórum Romano. Em templos por toda a cidade, ritos foram oferecidos pela alma do imperador agora transformado em Deus. No dia seguinte, as celebrações continuam,
com a ascensão ao trono do segundo filho de Maxentius, aclamado pelo Senado como Rômulo II, em homenagem a seu irmão e primogênito de Maxentius, que morreu prematuramente e também foi divinizado. Rômulo II continuou as políticas de seu pai e militarizou a Itália, transformando-a em uma fortaleza. A conexão com a África foi fortalecida e as frotas pretorianas foram restauradas ao seu poder original. As guerras de Roma foram ainda mais fortalecidas e ampliadas. Livres para professar sua fé, os cristãos se multiplicaram, mas a forma de uma forma neoplatônica multifacetada e tolerante do cristianismo foi favorecida, dialogando com o paganismo e dando origem a uma nova forma de religiosidade e espiritualidade. A existência de deuses tradicionais não era negada, mas a associação entre o único Deus judaico-cristão e o Filho invicto, Sol Invictus, de quem todas as outras divindades derivam, era cada vez mais marcada. Sacerdotes intolerantes que não conseguiam aceitar essa nova ideologia cristã neoplatônica pagã foram silenciados, exilados ou privados de suas posições. Essa doutrinação da religião pelo Estado forjou uma nova religião mista, que se tornou a nova cola do Império. Para manter as tropas ansiosas por conquistas e doações ocupadas, e para prevenir rebeliões ou usurpações, Rômulo II e seu sucessor e filho Maxentius II construíram uma política de troca. Eles convidaram os bárbaros, além do limes, para ocupar as terras incultas dentro das fronteiras romanas para cultivá-las. Nesta linha do tempo alternativa, em 378 d.C., o Tratado de Adrianópolis foi assinado. Maxentius II ofereceu cidadania romana para todas as crianças que nasceram em solo romano, ou cujos pais viveram em território romano por 20 anos, trabalhando e contribuindo para a sua prosperidade. Quem quer que atravesse as fronteiras do Império deve fazê-lo sem armas e renunciar ao seu status anterior, seja como reis ou de outra forma, aceitando reconstruir o Império. Ao mesmo tempo, Maxentius II enviou o exército para ocupar militarmente as áreas abandonadas por essas populações, a fim de evitar que populações hostis e mais belicosas se estabelecessem lá. Dessa forma, o limes foi gradualmente deslocado de suas fronteiras históricas. Essa política rendeu mais frutos no leste e nos Balcãs, onde a Dácia foi reocupada, e no final do século IV, o novo limes foi colocado nos rios Prut e Tisa. A nova estratégia do Império Romano não implicava em conquistar a Germânia atravessando a fronteira do Reno, mas contornando-a pelo sudeste, completando a conquista dos Balcãs e depois voltando para o norte. As grandes batalhas do início do século V não ocorreram no oeste, curvado por incontáveis desastres militares anteriores, mas nos Balcãs do Norte e em leste da Alemanha, onde poderosos exércitos romanos tentaram dobrar a Alemanha mais de 300 anos após as últimas tentativas de germânicos. E assim podemos até imaginar a Germânia sendo gradualmente assimilada ao Império Romano, e as invasões hunas, é claro, teriam perdido força com grandes zonas tampão germânicas e germanos romanizados vivendo nas fronteiras do Império. No leste, nesta linha do tempo também, a constante ameaça da Pérsia estava sempre à espreita. No entanto, como as invasões germânicas do século V não teriam acontecido nesta linha do tempo, com frotas pretorianas intactas e um sistema de defesa lemos fortalecido e com reassentamentos germânicos em larga escala para o Império, haveria muito mais recursos para lidar com a Pérsia. E assim podemos imaginar que a Pérsia teria sido conquistada, como aconteceu sob o imperador Trajano no início do século II de Cristo, mas desta vez duradoura, ou alternativamente, que uma paz duradoura com fortes fortificações de fronteira no leste teria sido estabelecida. Em qualquer caso, como consequência direta, a devastadora guerra romano-sassânida do início dos anos 600 não teria acontecido e, consequentemente, o Islã não teria conseguido conquistar grandes partes das províncias romanas orientais. Na linha do tempo de Maxêncio, o Islã provavelmente teria permanecido uma religião local sem importância das tribos do deserto da Arábia Saudita. Mas o Ocidente teria caído? É difícil imaginar que todos os problemas sistêmicos do Império Romano teriam sido resolvidos para sempre apenas porque Maxêncio venceu Constantino.
Ainda haveria a propensão intrínseca para guerras civis e a possibilidade de usurpações. Ainda haveria o problema não resolvido do tamanho puro do Império Romano, que se tornava inerentemente instável quanto maior se tornava. Ainda haveria o problema dos enormes exércitos, exigindo cada vez mais pagamento, e da tendência de desvalorizar a moeda para manter as demandas dos grandes exércitos. E então, mesmo que eu pense que na linha do tempo de Maxêncio, o Império Ocidental teria sobrevivido muito mais tempo, ainda podemos imaginar que ele se desintegre em algum momento em talvez subimpérios rivais, como aconteceu em nossa linha do tempo na crise do século III. Poderíamos ter visto o ressurgimento de algum tipo de Império Gálico, depois do tradicional Império do Coração Romano, consistindo da Itália e da África, e de um ou vários impérios orientais. Esses estados, ou impérios sucessores romanos, então poderiam ter formado a base dos estados europeus modernos. Enquanto em nossa linha do tempo estes foram formados pelas sementes dos estados sucessores germânicos do Império Romano, naquela linha do tempo alternativa de Maxentian, eles poderiam ter sido formados por estados sucessores romanos diretos. Haveria até mesmo estados sucessores romanos diretos da África do Norte, e, portanto, a África do Norte pareceria completamente diferente de como é hoje. Claro, outra grande consequência seria que as cidades seriam muito melhor preservadas, com muitos dos antigos edifícios romanos sobrevivendo completamente intactos, até mesmo bem no tempo moderno. Como a religião do Império teria sido muito mais tolerante e muito mais pró-pagã, podemos até supor que muitos dos antigos templos pagãos teriam sobrevivido até a Era Moderna, possivelmente até sendo frequentados ao longo dos séculos e até os tempos modernos, em algum tipo de fusão religiosa neopagã cristã. Quando ocorreu a Revolução Industrial, isso é claro, extremamente difícil de dizer, já que não teria havido essa ruptura total com o antigo, esse reset completo da civilização humana, como aconteceu em nossa linha do tempo com a Idade Média. Mas teria havido muito mais continuidade com o passado romano e com a antiguidade, mas eu ainda acho que provavelmente estava destinado a acontecer se os estados romanos concorrentes estivessem suficientemente em um estado de competição econômica e científica para permitir que isso acontecesse. Uma coisa é absolutamente clara, porém, o ano 2024 DC nesta linha do tempo alternativa seria totalmente irreconhecível do nosso próprio. Totalmente irreconhecível. E então meu palpite é tão bom quanto o seu. Nós poderíamos já ter colonizado o sistema solar nessa linha do tempo. Ou, alternativamente, a Revolução Industrial pode nem mesmo ter acontecido ainda. Ou pode ter acontecido, mas de uma forma muito diferente. Diversas possibilidades fascinantes. Mas o que você acha? Como você imagina um mundo em que Maxentius Invictus teria vencido Constantino? Informe na seção de comentários. Gostaria muito de agradecer imensamente a Marcos Izini, o especialista em tudo relacionado ao imperador Maxentius, que me ajudou tremendamente com este vídeo de história alternativa. Seus valiosos insights e conhecimento incrivelmente detalhado sobre Maxentius me surpreendem vez após vez. E então, muito obrigado, Marco, pela sua ajuda com este vídeo. Você pode conferir o canal dele no YouTube aqui, ou melhor ainda, sua página no Facebook, porque ele é mais ativo lá. No Facebook, ele faz algumas reconstituições incríveis de Maxentius e também reconstituições do final do Império Romano em geral. E por favor, curta e se inscreva, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Eu realmente quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer maneira, forma ou forma. Muito obrigado. E se você quer saber o que aconteceu depois que Constantino venceu Maxêncio, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer saber mais sobre como provavelmente Maxêncio realmente era, a parte da propaganda constantiniana, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevalete.